Olá! Estamos dando início a mais um Papo com a Z e hoje nós vamos conversar com o pessoal do Rotaract, com a Marcela. Deixa eu anotar o tema aqui: ações que transformam, ações que transformam. Opa, agora deixa eu fixar. Daqui a pouquinho a nossa convidada chegando. Opa, ela já chegou aqui. E nós vamos conversar com a Marcela Peradelis. Marcela, pode mandar seu convite. Hoje nós vamos falar sobre voluntariado. Um presente do Papo com a Z para vocês que são nossa audiência. Opa, mandei. Deu certo? Se não deu, manda de novo. Oh, deu certo. É nóis. Ela tá chegando aí. Oi, Oi, lindinha. Tudo bem? tudo ótimo. E você? Eu também. Um Ai, que bom. prazer enorme estar aqui hoje conversando com você, representando aí essa turma linda do Rotaract. Que delícia! Prazer é nosso, Zê. Obrigada pelo convite. A gente já é parceira há algum tempo, né? Verdade, E verdade. dessa vez o convite veio do outro lado e vai ser muito gostoso, como sempre é. É verdade, é verdade. Eu queria que você se apresentasse. Quem é Marcela para o Rotaract? Ou Marcela, quem é Marcela? Claro. Bem, meu nome é Marcela Peradelis, tenho 28 anos, moro aqui em Volta Redonda. E sou formada em publicidade e propaganda, trabalho como consultora comercial e sou associada do Rotaract desde 2017. Né? Agora, no ano de 2021, eu completo 4 anos de clube, já assumi alguns cargos, já fui presidente do clube, diretora de imagem pública do nosso distrito. E hoje, né, eu sou associada no clube, a nossa presidente é a Bruna, que acabou não podendo estar aqui, e a gente está um pouquinho, né, devagar por causa do home office, trazendo algumas ações de volta, tudo com as medidas de segurança. E como diretora de imagem pública, acaba que eu tenho mais facilidade para lidar com essa parte de Instagram, de, da parte de comunicação do clube. Acaba que Mídias sociais. fica mais fácil para mim, né? Eu estou mais Aham. habituada. Mas a ideia é que todo mundo participe, a gente sempre faz rodízio, porque a intenção é sempre a gente estar desenvolvendo habilidades no pessoal que faz parte do clube. Né? Mas com Uhum. esse período de pandemia, os horários, o pessoal está bastante atarefado, e aí ficou melhor para mim mesmo. Mas você falou uma coisa que eu achei super interessante. Você falou que a diretora do clube é diretora ou presidente? Presidente. Presidente do clube hoje é a Bruna, né? Eu tive a oportunidade de Isso, conhecer quando você era a diretora, né? Ah, presidente, desculpa. isso foi. Então, mas o legal do trabalho voluntário feito em equipe é justamente esse, né? De você ter esse revezamento, um pode dar força para o outro, um pode ajudar o outro, se um não pode, o outro vai, o outro faz. O Exatamente. importante é a instituição estar representada, não é verdade? É verdade. Apesar de a gente ter os cargos, né, hoje, os cargos principais, digamos assim, né, que a gente monta um conselho para poder seguir com o clube. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, protocolo, secretário e diretor de imagem pública. São os pilares principais. E o fato Uhum. da gente ter uma presidente não significa que só ela vai representar o clube. Muito pelo contrário. Não existe essa hierarquia de representação. O clube é representado por todos igualmente, né? Os cargos são mais para poder dividir as responsabilidades e daí é para que a gente possa se desenvolver dentro de cada cargo.
Então a gente Tem que passa por organizar, essa né? Tem que ter mudança. uma organização. Então, é necessário Exatamente. que aconteça desse jeito. Então, fala pra gente um pouquinho sobre o que é o Rotaract. Ai, é simples e difícil ao mesmo tempo, porque a gente que faz parte, né, é completamente apaixonado pelo programa. Mas, de maneira resumida e direta, o Rotaract ele é um clube de ação voluntária para jovens. Até o ano passado, era apenas de 18 a 30 anos. A partir dos 30 anos, você passava para o Rotary. Uhum. Mudou um pouco isso, não se tem mais uma idade para sair, e aí vai do sentimento de cada um, né, da adaptação. A ideia é que a gente migre para o Rotary, assim como antes do Rotaract, existe o Interact, que é para os adolescentes, Eu né, conheço. dos 12 aos 17 anos. E aí a gente vai fazendo essas transições, porque vai mudando, né, o momento da vida de cada um, tanto pessoal quanto profissional, né? A E vida da gente aí, é assim, né? Os exatamente, interesses, as fases da vida da pessoa. O Interact é um grupo de jovens que tem menos idade, né, do que o pessoal do Rotaract, mas é isso. um grupo também lindo. É como se fossem os bebezinhos, né? Entre Então, a aspas. gente fala criança, eles quase morrem, né? É, Eu falo, as minhas crianças, eles ficam, Marcela, a gente não é criança mais. é verdade. Mas então, aí o Rotaract, como que ele surgiu? Como foi criado? Então, o clube, né, o programa, ele é mundial. Isso é muito legal, porque a gente acha que às vezes só tem aqui. Não. Na verdade, foi criado nos Estados Unidos o Rotary, e o Rotary que criou os programas de Interact e Rotaract, porque entendeu-se que precisa, desde jovem, estimular essa coisa do voluntariado, o amar ao próximo, cuidar do próximo, servir. Então, quando o Rotary inicialmente foi criado, tinha muitas regras. Só homem participava, tinha que estar num determinado nível social, né? Não era qualquer pessoa que podia participar. Mas aí foi se entendendo essa necessidade, né? Hoje já começa desde jovem, a partir do Interact e Rotaract. Hoje mulheres já podem participar. É que enfim, Então, né? exatamente, fez parte de toda essa transição, todas essas lutas que a gente vê em questão social, por gênero. O Rotary também passou por isso e o Rotaract, o Interact foi acompanhando, Ah, que né? Se a legal. gente espera chegar na fase adulta, né, depois de ter a vida corrida, para você pensar no próximo, cuidar do outro, às vezes já se perdeu muita oportunidade. Então você já começa esse desenvolvimento de liderança desde novo. E é muito legal isso que você está colocando, Marcela, sabe por quê? Porque você desenvolver atividades voluntárias é um fator de proteção. Quando atividade física, atividade voluntária, é um fator de proteção para você ter e manter a mente saudável, o espírito saudável, você ficar Sim, longe de tristeza, longe de depressão. Quando você tem uma missão, quando você está num grupo, principalmente um grupo que desenvolve atividades tão positivas, tão do bem, você consegue se proteger um pouco mais de coisas negativas e você mantém a sua mente mais saudável, não é? sim, e também a ideia não é só você fazer a ação voluntária por fazer, né? A gente brinca aqui no clube que a gente tem dois empregos, né? O emprego que a gente trabalha e recebe a remuneração salarial, que é o que sustenta a nossa casa, e a gente tem o emprego Rotaract, que por mais clichê que pareça, é a pura verdade, aquele que paga em amor, né? É gratificante você ter o retorno da comunidade, de você ouvir e falar assim, poxa, isso mudou minha vida, isso me deu esperança, sabe? Obrigado por estar aqui. Isso é estimulante, ainda mais hoje em dia, nesses momentos que a gente tem vivido, que a gente tem se sentido cada vez mais sozinho, né? Então, isso muda vidas de fato. Dá um E o sentido, Rotaract, né? Dá um sentido. exatamente. Um Então, sentido, dá assim, um motivo.
Eu vejo por mim, né? A gente nessa vida corrida de faculdade, de trabalho, que você começa a assumir cada vez mais responsabilidades e começa a amadurecer, e às vezes você não tem tempo para nada. Aí quando você separa o seu tempinho para estar no Rotaract, para entender o que está acontecendo na sua comunidade, o que que precisa, por que que as coisas estão desse jeito, você consegue olhar, né, e falar assim, poxa, é cansativo a vida que eu levo? Mas olha como é que é legal, como que isso, sabe, pode ajudar. Como eu consigo me desenvolver também. Porque é Uhum. aonde entram os cargos. A gente passa por treinamentos para se desenvolver líder. E hoje assim, é algo que faz toda a diferença na vida profissional. Com Então, certeza. te dá aquele network, você tem um contato com gente do mundo todo. E aí Isso você é aprende sensacional, coisa não é? nova. É ótimo, é gostoso, né? Eu não falo inglês, por exemplo, mas eu tento me comunicar com os intercambistas e a gente sempre aprende alguma coisa nova. Eu posso não sair falando a língua deles, mas eu aprendo um pouquinho da cultura, já faço essa amizade, já entendo como que funcionam as coisas por lá. E aí você vai se desenvolvendo. Muito do que eu faço no meu trabalho hoje, eu aprendi no Rotaract. Eu não aprendi no meio profissional. Então, você traz muita coisa, né? Principalmente essa questão de liderança, isso é muito importante. A gente saber se posicionar, a gente entender como que é lidar com as pessoas, né? Não é só você... Existe a diferença, né, entre chefe e líder. Uhum. Então, você chegar, por exemplo, no meio profissional, sendo um líder, você com certeza, a chance de você crescer e de você trazer pessoas boas com você é muito maior do que um chefe, né? Que é aquela parte ditadora, e enfim. E aí você vai trazendo N habilidades que você vai aprendendo, Aprender né? a trabalhar em equipe, aprender a ouvir o Não, outro. exatamente. Exatamente. Porque a gente, lá no clube, é tudo uma democracia. Todo mundo vota, todo mundo participa, todo mundo dá opinião. Não é fácil. Assim, liderar líderes é muito difícil. Eu faço Mas é um ideia. trabalho gratificante e que traz muito aprendizado. Muito, assim. A gente assume muitos desafios ali, né? Muita gente diferente, pensamento diferente, história diferente. É, mas isso É muito soma, né? gostoso. Não é muito fácil porque, na verdade, conflitos fazem a gente amadurecer. Você tem que estar preparado para lidar com isso. Então, por isso que é importante desenvolver a escuta, fazer o trabalho em equipe. Os conflitos naturalmente vão surgir, as divergências de ideia, mas é justamente nessa hora que você vai ter aquele traquejo, aprender, ver, perceber, entender, ir para casa pensando naquilo, depois, olha, não, realmente isso aqui está certo, eu acredito que funcione mais ou menos assim. Sim, não, e quando dá certo no final, quando a gente vê o resultado, aí, tipo, é que valeu a pena, sabe? Valeu a pena, às vezes, aquelas discussões, valeu a pena Não que a gente saia de lá querendo se matar, né? Não, não é assim. Mas de vez em quando dá um conflito, né? De ideia, o pessoal, um pensa de um jeito, aí quer fazer daquele jeito, o outro já tem uma opinião diferente. Existe esse choque. Aí a gente aprende a lidar com isso. Tipo, Uhum. como resolver uma situação dessa, né? Então, é legal, porque sempre que a gente faz uma ação, a gente sai dali com alguma coisa nova. Isso é certo. Por mais que o nosso clube, o Cidade do Aço, esse ano completa 29 anos já de existência, Ah, que legal. né? A atuação do Rotaract que tem 53 anos no Brasil, não é isso? Ou no mundo? Isso, no mundo, Ah, no né? mundo, que bom. Isso, no mundo. O Rotary tem acho que, se eu não me engano, é 115 anos, ou tá beirando isso, É né? centenário, olha que legal. O Rotary, sim. O Interact é um programa mais velho do que o Rotaract, É? né? Aí foi criado primeiro para os jovens e depois para os Surgiu a adolescentes. necessidade. É igual a escola, né? Tipo, Aham. chegou na terceira série, teve a necessidade de fazer a quarta, do mesmo jeito. Começou-se dos adolescentes para passar para os jovens, para eles continuarem esse trabalho de Rotary.
Entendi. Antes a gente era, inclusive, qual o termo que eu posso usar para ficar claro? A gente era um projeto de Rotary, mas o Rotaract cresceu tanto, né? Ele se desenvolveu tanto que hoje nós somos clubes parceiros. A Ah, gente que legal. não, a gente ganhou autonomia. Hoje, para ter um Rotaract, basta ter pessoas e vontade. Você não Ficou depende independente do tanto. papai. Exatamente, para você ver como que o projeto deslanchou e passou a fazer sentido, né? Mundo afora. Que legal. São 800 clubes no mundo, né? Isso, no 800 mundo. clubes. Aqui em Volta Redonda é o Rotaract Cidade do Aço, não é assim? Que é o Isso, que você Rotaract faz. Clube Cidade do Aço. É. Que é a atuação do Rotaract? Ah, perdão, ficou baixo o Como seu que é a áudio, não ouvi. atuação do Rotaract? Como que é? Como Ah, vocês sim. desenvolvem as atividades? O que vocês fazem exatamente? Como que é o trabalho do Rotaract na cidade? Existe um acompanhamento do distrito, né? Então, hoje no nosso distrito são várias cidades. Boa parte do estado do Rio e um pedaço, e boa parte do estado de São Paulo. Então, a gente tem ainda dois estados em um único distrito. Então, são culturas Percebi. completamente diferentes. Uhum. Mas, e aí o distrito faz esse acompanhamento, a gente tem algumas diretrizes, né, para poder justamente ter esse caminho. A gente tem que ter projetos de meio ambiente, a gente tem que ter projeto interno, ou seja, a gente tem que trabalhar o clube, fazer a parte de desenvolvimento do clube. A gente tem que ter projeto voltado para a área profissional, tem que ter projeto meio ambiente, internos, de imagem pública para trabalhar a comunicação e tem mais um também que é a nossa base, mas me Imagem falhou pública, agora. É imagem pública, meio ambiente, interno, profissionais comunidade, e alguma coisa com a comunidade, direito. comunidade. Exatamente. Ah, Isso aí, perfeita. E comunidade. E isso direciona a gente, né? Para poder montar esses projetos. Então, por exemplo, um projeto de comunidade, a gente tem que ir ouvir a comunidade, né? Buscar o que vocês precisam, o que está faltando, qual a necessidade. Às vezes é uma cesta básica, às vezes é uma creche que está precisando de roupa para as crianças, pode ser uma comunidade que não tem condições, às vezes, de promover um, uma área recreativa ou de lazer para as crianças. Enfim, algo que faça mudanças na comunidade. Então, a gente vai entender qual é a necessidade para a gente desenvolver. E aí a gente vai procurando os parceiros, né? A imagem pública, por exemplo, você disseminar, comunicar, passar para o mundo, não só apresentar o clube, como também levar, né, o que a gente faz, quem nós somos, por que fazemos isso, como fazemos isso, porque é através da comunicação, né, da imagem que a gente consegue captar esses parceiros. Meio ambiente, que é importante. Então, uhum. cada cidade tem uma situação. Por exemplo, não adianta querer botar um projeto de limpeza de praia em Volta Redonda, a gente não tem praia. Não tem praia, é Então, a verdade. gente tem que entender o que pega aqui na nossa cidade. Dizer a Mas limpeza tem Rio do Rio Paraíba. Paraíba. Exatamente, dizer a limpeza do Rio Paraíba, é um reflorestamento. Então, a gente entende o que está se passando nesse assunto para poder ver o que a gente pode fazer, entendeu? E tem Ó, a gente projetos já também para animais, para essas coisas. tem. Isso entra tudo na parte de comunidade, tá? Entendi. A gente já fez parceria com a SPA, ajudamos eles com gatil, já fizemos também, participamos de feira de adoção, a gente se prontificou, juntamos. Esse foi muito legal. A gente conseguiu trazer voluntários de fora. Então, teve gente que veio Olha do que legal. Rio, teve gente que se sente à vontade com a causa, né? E aí Uhum. vieram de outras cidades para ajudar a gente a cuidar dos animais, para poder levar eles para feira e eles poderem serem adotados. Então, Que é bacana, porque eu entender de vejo, eu fato. vejo que tem uma necessidade isso aqui na cidade, né? Esse cuidado com animais. A gente vê aí muitos cachorros, muitos
gatinhos, muitos bichos abandonados. Então, é legal Tem. esse trabalho. Infelizmente, a SPA não dá conta, né, É, eu de sei. abrigar todos eles, porque Uhum, ela é uma instituição também que depende de doação, né? sim. Então não tem ajuda do governo, que é o nosso caso também. A gente não é uma instituição é, é, com a ajuda de ninguém. Então, por exemplo, todo o dinheiro que a gente investe em ação é tudo captado pela gente. Então a gente tem essa base também de projetos financeiros, porque o dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Sim, é legal você falar Então, sobre isso. Conta um pouquinho pra gente. Como que... exatamente, a gente também tem essa parte, né, de captação de verba. Então, a gente tem que fazer projetos em que a gente consiga arrecadação financeira para poder sustentar todos os projetos que a gente se planeja para fazer durante o ano, né? Por mais que a gente tenha parceria com o Rotary e a gente tem outros parceiros, não quer dizer que, assim, existe alguém por trás sustentando isso, não. Então, você tem é que um correr atrás? evento que se faz. Exatamente. O nosso projeto mais forte é a Noite de Caldos, né? Que a gente faz a venda de caldos. Antes da pandemia, a gente entra em parceria com algum espaço, igual a gente já fez com a PAI, né? A PAI Hum. cedeu, por exemplo, a quadra, e a gente fez lá. Doamos uma parte para a PAI, porque eles eram uma Ceder o instituição que espaço, estavam e é uma instituição que precisando. precisa também, é. Exatamente. Em outra parte, a gente trouxe pro nosso caixa. E aí, esse evento conseguiu sustentar boa parte dos nossos projetos para frente. Então, Páscoa que a gente fez foi com o dinheiro que a gente arrecadou nesse evento. Doação de cesta básica, conseguiu Sim, montar com esse evento. E aí, nesse meio do caminho, a gente vai fazendo outros parceiros, porque, por exemplo, hoje uma cesta básica está em torno de R$ 100, né? é cento e cinquenta verdade. reais. Então, quando você faz um parceiro que já trabalha com isso, tipo, é uma cesta de 100, às vezes sai por 90, sai por 80. Então, é onde vai entrando as parcerias. E a gente não deixa de ajudar esse parceiro e ele também não deixa de ajudar a gente, né? A gente Uhum, não é 100% doado, digamos assim, né? eu entendi. Existem os nossos doadores, né, que ajudam pra caramba, mas a gente Sempre sempre tem, tenta né, fazer uma aqueles troca. anjos que aparecem na vida da gente, que aparecem nas instituições. Tem uns que não querem nem ser identificados, mas sempre tem uns anjos ajudando, né? Que legal isso. Agora, nesse momento Sim. que a gente está vivendo, esse momento pandêmico, né? Como que vocês estão desenvolvendo as atividades? Infelizmente, com essa situação, a gente ficou um pouco parado. Muito por conta também das coisas terem mudado em casa, né? O pessoal começou a trabalhar de home office, e aí dá a sensação de que vai ser mais fácil, mas não é. O trabalho em home office aumenta, Uhum. né? E aí acabou que o clube ficou um pouquinho parado. E aí a gente está retomando agora, o pessoal está começando a se sentir mais à vontade até para continuar as ações, um ou outro que continua trabalhando fora. Então a gente está se reestruturando. Então é muito bom também ter essa conversa aqui para a gente trazer isso à tona, né? De que nós estamos voltando com as atividades. Que O clube legal. não parou, mas deu uma diminuída boa, né? Porque, igual, muita gente foi mandada embora, então fica difícil até a gente fazer o nosso projeto financeiro, por exemplo. Então, agora a gente vai retomar. E aí a gente vai ter que adaptar os projetos, não vai ter jeito. Por exemplo, uma noite de caldos não pode mais ser presencialmente, vamos ter que adaptar para o delivery. Verdade. E aí a gente tá. Então, assim, fica até o convite para quem está assistindo, né? De quem tiver interesse, para a gente estar recrutando mais voluntários. A gente está sempre de portas abertas, porque a O gente que que sozinha, a gente precisa? não Como faz que nada. faz para se juntar a vocês como voluntários? O primeiro passo é fazer o contato, né? Procurar o Rotaract, a gente tem a página no Instagram, ou quem quiser me procurar também, ou conhece algum outro associado. E aí a gente tem algumas normas, né? A pessoa tem que ter uma participação no clube, né? Ter um percentual de ativo ali.
E aí, a partir daí, vai indo. A gente começa como voluntário e depois que você tá ali mesmo participando, você é convidado a se tornar associado. E aí é onde você toma mais algumas responsabilidades, assume um cargo, né? Passa por pelos treinamentos. E também tem a possibilidade da pessoa só ser voluntário. Ah, não quero me comprometer, né? Tipo, ter toda semana uma reunião, enfim, não quero assumir um cargo. A pessoa fica como voluntário. Ah, esse projeto eu me identifico, nesse eu quero ajudar, nesse aqui eu quero participar. Então, oportunidade não falta. Eu estou entendendo que vocês fazem, então, um planejamento assim, anual, tudo Sim, que vai ser feito ali dentro do ano, e aí vocês começam a desenvolver esses projetos de acordo com suas frentes. exatamente. A gente tem que ter um planejamento de gestão, né? Então, o atual presidente daquele ano rotário, ele, olha, a minha gestão vai ser focada nisso. Tudo bem, ele pode ter um direcionamento, né, para ser mais forte, mas isso não quer dizer que ele não tenha que cumprir com outros tipos de projetos. E acaba que o clube tem projetos fixos, né? Que são aqueles projetos que parte um, parte 2, parte 3, tipo o Tinha que Ser Mulher, né? Que é um projeto que a gente começou em homenagem ao Dia da Mulher, e a gente faz Tinha que Ser Mulher 2.0, 3.0 e assim por diante. Porque a gente viu que faz sentido estar repetindo, e cada ano a gente traz uma novidade nova, uma novidade. Esse projeto Tinha que Ser Mulher é muito legal. É um projeto que faz uma homenagem a todas as mulheres que estão à frente de alguma coisa, não é assim? Nós começamos homenageando mulheres empreendedoras da nossa faixa etária, porque a gente viu que todo ano você bota lá uma mensagem ou uma homenagem a mulheres que já são assim famosas, né? Que marcaram ali a história. Não que elas não mereçam, mas a gente tem sempre história nova de superação, que, enfim, pode compartilhar, trazer algo novo. E mais forte ainda dentro da nossa idade, né? A gente tende sempre a homenagear, às vezes, uma pessoa mais velha. E a gente falou, poxa, a gente tem tantas empresárias jovens em Volta Redonda, o que elas fizeram para alcançar esse sucesso? O que elas passaram para tão novas estarem à frente de um negócio, por exemplo? E aí a gente foi atrás dessas histórias, e aí a gente conheceu histórias incríveis que emocionaram a gente. Então a gente começou com elas. No ano seguinte, a gente procurou o pessoal da área do voluntariado, porque Volta Redonda tem muito forte. São muitos projetos e clubes que também fazem ação. Então, aí, nesse a gente já não viu idade, por exemplo. E aí, esse ano, por causa da pandemia, acabou não acontecendo, mas eu espero que ano que vem a gente tenha a oportunidade de homenagear novas mulheres em outras vertentes que estejam à frente de outras lutas e dividir a história delas não só com a gente, mas com quem acompanha também. E por aí vai. Nossa, são muitos projetos. Mas que Vai legal. dar. Sabe o que que é? Eu acho que é legal você colocar e até falar sobre um pouquinho dos projetos, né? Você teve a oportunidade de falar sobre um, porque assim, a gente está vivendo um mundo tão caótico, tão difícil, um mundo assim que a gente tem uma sensação quando você anda na rua que não tem o que fazer, que não há o que fazer, quando na verdade há o que fazer. Se você não está feliz, Sim, se você não está satisfeito, se você está incomodado com as coisas do jeito que estão, o que que você está fazendo para mudar isso? Você faz uma atividade exatamente. voluntária? Você procura saber o que que a sua comunidade precisa? O que que você está fazendo? Como você está fazendo? Porque é muito fácil você sentar numa cadeira, sentar num banco, reclamar, reclamar, lamentar, lamentar, falar disso, falar daquilo, mas e ação? Ação. Exatamente. Porque quem Exatamente. vai mudar o mundo é quem está em ação. São as Isso pessoas aí. que estão em ação. Trabalho voluntário é ação, é atitude. Então, se você está engajado em engajada em algum trabalho, em alguma missão, e você tem algum ideal, você é como é que é? O beija-flor lá, né?
apagando um incêndio sozinho. Não, junte-se a ele. Junte-se a ele que uma hora a coisa acontece. Exatamente. A gente escuta muito isso, né? Tipo, ai, qual o seu sonho, assim, em grande escala? Ah, um mundo melhor. Tá, mas um mundo melhor como? E aí eu tenho uma frase que mudou, assim, a minha perspectiva em relação a isso. Se você, um sonho que se sonha junto é um sonho realizado. Excelente. Porque não adianta eu sonhar e eu guardar para mim. Sim, A partir do momento que eu falo com o meu par, né? Poxa, e ele compra essa ideia e ele vai compartilhando. Quando você vê um sonho de um se torna sonho de 5, de 10. é, E aí deixa de ser só um sonho. E você é. consegue buscar ferramentas, ações para poder tornar aquilo realidade. Tem Né? um Porque se a gente provérbio, ficar sentado esperando. tem um provérbio também que agora não vou, acho que é autor desconhecido, não sei dizer, que diz assim: quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá Vá com alguém. acompanhado, vá em grupo. Exato. E eu ainda acrescentaria, antes feito do que perfeito. Se você se junta num grupo, a gente começa a ter visões diferentes. Puxa, isso aqui dá para fazer. Nossa, isso aqui, se a gente estiver junto, dá para fazer. E aí é aquele trabalhinho de formiguinha. Sim. Quer ver, quando as pessoas me perguntam sobre o Rotary, sobre o Rotaract, eu costumo falar sobre a campanha de vacinação da polio. As pessoas não têm a noção, não conseguem ver a proporção que é o nosso trabalho. A poliomielite, né, hoje praticamente erradicada no mundo, ela é graças a um trabalho de Rotary, Nossa, isso é né? legal você falar. Eu não Sim, sabia. é a nível mundial, assim como o programa é, né? A gente tem, como você falou, 800 Rotaracts espalhados pelo mundo e todos os anos. O Rotary financiou as pesquisas, né, pelo desenvolvimento da vacina, e aí foi um trabalho em massa, de conversar, de explicar, de mostrar, de trazer a vacina. Esclarecer. Porque, infelizmente, existem ainda locais, como lá na África, que as pessoas não têm acesso à informação, e aí foi o que aconteceu no ano passado, né? Com a polio praticamente erradicada, me parece que um médico falou que as mães que tomassem a vacina, né, as grávidas, as crianças nasceriam com síndrome de Down, e com isso elas deixaram de tomar a vacina Minha e nossa. aí voltou a aumentar o número de casos de poliomielite. E aí foi a gente voltar a fazer aquele trabalho mais forte. Então, por Um exemplo, onde trabalho se de fala de base para polio, esclarecer, né? Que não é nada disso. exatamente, não. Nesse trabalho, quando se fala de poliomielite, erradicação de poliomielite, é graças a um trabalho de Rotary, Rotaract, Interact. Aqui na cidade, Bacana. por exemplo, nós temos 3 Rotaries e um Rotaract e um Interact. Nós nos dividimos, estivemos à frente aos postos de saúde, ajudando na campanha do Angiopolional, né, para garantir que a nossa população fosse vacinada, porque é algo de direito, né, a vacina, e Sim. com a informação do porquê que eles precisam ser vacinados, qual a importância, o que que a polio causa, né? A gente tem casos no Brasil de pessoas que tiveram poliomielite e sofreram sequelas severas, né? Então, é importante trazer a informação. E isso é um trabalho de Rotary, Rotaract, Interact. Que E aí a gente não interessante. tem essa noção, a gente acha que é só mais algo assim, né? Não, é um Ah, trabalho de anos, só chegar lá, um investimento, grupinho pesquisa. assim. Nada disso. Tem trabalho Exatamente. sério que faz a diferença. Como esse Voluntariado. caso aí, por exemplo, fez a diferença no mundo, né? Sim. Então, assim, o Rotary, o Rotaract, o que a gente fala Rotary engloba tudo, né? Uhum. É um trabalho muito forte a nível mundial, Que né? Não é uma legal. exclusividade ou dos Estados Unidos ou do Brasil. Não, hoje existe Rotary e Rotaract pelo mundo todo e é um trabalho em conjunto. Então, principalmente nesse setor de vacinação,
Rotary é muito presente e acontece não só aqui no Brasil, é um projeto a nível mundial. E muito gostoso a gente estar falando sobre isso essa semana especificamente, porque a gente está Semana Mundial, encerrando né, do Rotaract. a Semana Mundial do Rotaract. Que legal. E então, para você ver, no mundo todo, nessa semana é comemorado a Semana Mundial de Rotaract. Então, Parabéns. se Parabéns para pesquisar vocês. pela internet, vai achar pessoas Índia, Estados Unidos, França, Brasil, enfim, você vai achar pelo mundo todo uma comemoração. A gente recebe algumas ideias do que postar sobre os assuntos que estão em alta, né? E aí cada local vem trazendo o que é forte Relevante no naquela trabalho. localidade, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, você falou que o Rotaract é internacional, são 800 clubes no mundo, né? Contou um pouquinho para nós sobre as atividades do Rotaract. Em função dessa internacionalidade, você sendo membro, é fácil também fazer intercâmbio? Existe o intercâmbio, mas ele é para o Interact, né? Tá. Então existe uma idade para participar, uma idade limite. E também é possível um rotaractiano fazer, mas aí é diferente, não é tão abrangente igual no Interact, tão forte igual no Interact. E aí ele funciona através da família rotária. Então tem todo acompanhamento de Rotary, acaba que isso traz mais segurança para aquele jovem, ele tem a oportunidade de passar um ano num país diferente, aprendendo uma língua nova, aprendendo uma cultura diferente, mas também ele tem as obrigações dentro da família rotária. Então ele volta com uma carga cultural gigantesca, né, para o clube dele. Eu Aqui a gente já imagino. recebeu gente de vários lugares, né? Venezuela, República Tcheca, Taiwan. Que Isso os que eu legal. me lembro, tá? Desses meus 4 anos de Rotaract. E Ah, você falou, mas eu queria que você repetisse aqui para nós, uhum. para entrar no Interact, qual que é a faixa etária para ser De membro do 12 aos 17 anos. 12 aos 17? Muito legal isso aí de intercâmbio, né? Qualquer Sim, visita que você faz fora do país, você tem uma outra dimensão do mundo, você tem uma perspectiva completamente diferente. Agora, imagina você fazer um intercâmbio já direcionado, já desenvolvendo uma atividade voluntária por um ano, né? Em é. outro país. E o pessoal que vem para cá também são acolhidos como? Pelas famílias rotárias, né? Hum, Pelos associados ao Rotary. Então é tudo feito pelo Rotary, esse acompanhamento. Porque aí a pessoa vem, né? O jovem vem e não deixa de ter essas responsabilidades dentro do voluntariado. Então não é a passeio que ele vai vir, né? sim. E Ele tem nem os o que vai, compromissos. né? E nem o que vai. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente recebe, a gente manda, né? Então, e tem que fazer valer esse ano, né? Tem que trazer o que aprendeu, tem que dividir com a gente como que foi. Não é algo tipo, ai, fui, tô aqui passeando, não aprendi nada, se aprendi bem. Não. A gente tem Tem um caso no Rotaract, ele começou no Interact, né? Foi pro intercâmbio foi em Taiwan. Ele aprendeu mandarim e ganhou o concurso de oratória, ficou em segundo lugar, se não me engano, o concurso de oratória de mandarim lá em Taiwan, representando o Rotary daqui. Aí ele Nossa, ganhou que lá no demais. Rotary de lá. Então você imagina como que não é a experiência de aprendizado para esse jovem que vai, além de aprender outra língua e outra cultura, participar de, por exemplo, um evento desse. E quando vem com compromisso de repassar conhecimento, de repassar informação, de multiplicar alguma ideia Exatamente. boa, né? Não é isso que eu entendi? Isso mesmo. É dividido tudo. Não, tanto divide com a gente aqui quanto com eles lá, né? Então tem essa parte de apresentar o Brasil para a família rotária de lá, para os clubes de lá, falar sobre a nossa cultura e ao Muito mesmo legal. tempo absorver
deles para trazer para gente. Então, eles fazem essas apresentações, né? Uhum. O último intercambista que a gente teve aqui, ele veio do México. E então, constantemente, a gente sempre tinha reuniões, ele tinha um espaço para falar da cultura dele, da cidade dele, de como que é o clube dele lá, como que funciona, como eles se organizam, para a gente poder aprender também. E aí, quando ele voltou, ele passou pela mesma coisa, de contar como foi a experiência dele aqui, levando como que a gente trabalha, como que é a nossa cultura. Uhum. E isso, um depoimento assim, né, um testemunho ao vivo é completamente diferente de você ler, de você ver em algum livro, algum exemplo, uma pessoa falando ali para o grupo como ele vivencia, o que ele vivencia, tanto quem vem como quem vai, né, falar do Exatamente. trabalho aqui do Brasil. Não tem preço um negócio desse. Não, e você continuar um trabalho, né? Então, você dá continuidade ao trabalho voluntário. Que isso acontece muito. A família rotária tem outras maneiras de você para fazer o intercâmbio, mas você ter esse apoio, você ir para conseguir viver aquilo é muito diferente, né? Existe a possibilidade de eu fazer o intercâmbio pelo Rotary, às vezes para ajudar em áreas de conflito. Então, assim, é muito diferente. É aquilo que a gente está falando, momentos diferentes. Eu, com 28 anos, fazer um intercâmbio, vou para essas regiões de conflito para poder ajudar. Agora, um adolescente vir para estudar, para conhecer a cultura, Aprender entendeu? o idioma. Exatamente, abre a cabeça do jovem, né? E ajuda ele a se desenvolver e até para ele ser um líder melhor, com mais conhecimento, para conseguir sempre estar absorvendo o que é melhor e dividir, trazer para a comunidade dele aquilo que ele aprendeu. Ter mais referências, ter mais condição de enfrentar os desafios que são impostos pela vida, né? Fica melhor Sim, preparado um jovem assim. Marcela, ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com você. Eu vou sim, dizer é assim, ótimo. eu sou apaixonada pelo Interact, pelo Rotaract, desde que eu conheci vocês. Eu fiquei encantada com o trabalho de vocês. Falei, gente, por que eu Obrigada. levei tantos anos para conhecer o trabalho desse povo? Então, eu Eu queria falo a trazer. mesma coisa. Eu falo aqui em casa, eu falo, mãe, por que que você não me pôs no Interact? Ela, eu não sabia que tinha. Eu falei, pois é. Eu E queria ter foi feito parte da família Rotária a minha vida toda. E foi pautado nisso que eu falei assim, gente, eu tenho que convidar esse pessoal, tem que vir, a gente tem que fazer uma série aqui, Ações que Transformam. Esse é o primeiro episódio, tá chegando no fim, mas domingo que vem tem mais, domingo que vem é outra representante, né, a Fabrice? Isso, a Fabrício que vai estar aqui com vocês. E isso é até legal para vocês ouvirem também um pouquinho dela, a experiência dela. Porque igual a gente falou, cada um vê de uma forma. Sim. E, enfim, ela pode compartilhar mais um pouquinho sobre o que é ser rotaractiana, né? É. E o amor que a gente tem. Porque, olha, é um assunto que eu posso falar 3 dias facilmente sobre isso. Ah, mas quando eu conheci vocês, eu falei assim, gente, por que que eu não sou uma rotariana? Eu queria tanto ser. Por que que não me enfiaram nesse trabalho? É muito Ué, lindo. Vocês estão de vambora, tá em parabéns. tempo. Eu fico encantada de ver o trabalho de vocês. Adoro a parceria que a gente tem. E aí, esse espaço hoje foi para vocês falarem um pouquinho, apresentar um pouco mais esse trabalho. E eu fiquei muito feliz porque é justamente numa semana em que vocês estão comemorando, né, aí a Semana Mundial do Rotaract, eu achei que foi assim uma coincidência providencial. Eu não acredito muito em coincidência. Eu acho que o universo traz tudo que a gente está precisando na hora que a gente está Exatamente. precisando. Então, a nossa conversa está caminhando para encerrar. Você quer dar um recadinho para a nossa Ah, eu audiência? quero agradecer mais uma vez você pelo convite e pela parceria maravilhosa. É sempre um prazer. A gente te adora de paixão, né? Não só pelo trabalho, mas pela pessoa que você é, esse alto astral. E
agradecer pelo espaço. Igual você falou, acho que nada acontece por acaso. Então Uhum. foi perfeito a gente poder estar conversando, trazer um pouquinho sobre Rotaract. É muito difícil a gente conseguir trazer tudo que a gente representa e convidar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais, quem tiver interesse. A gente está sempre de portas Entrar no abertas, perfil. exatamente. Conhecer lá tem todos os nossos projetos. Se tiver alguma dúvida, é só mandar um direct. Eu tomo conta da página, então eu estou sempre ali vigiando, né? Quem tiver o interesse em fazer uma parceria também, a gente está sempre de portas abertas. E a gente está aqui para somar, né? Só que a gente não consegue somar se a gente não tiver mais pessoas conosco. Temos que Então, ter mais. obrigada. Mãos juntas faz muito mais, né? Exatamente, principalmente nesse período de pandemia, Zê. Sim. A gente entende que é muito difícil, né? A gente tem que tomar os cuidados, máscara, álcool gel, distanciamento. Mas Sim. assim, o mundo não parou, Não não parou. parou. A gente continua tendo pólio, a gente continua tendo famílias, às vezes, com problema Com de saneamento necessidade. básico, com necessidade. Então, a gente não pode parar. Sim. Claro que precisa se adaptar à nova realidade, mas o voluntariado não pode parar, porque a pandemia tá aí, ela é só mais uma doença, mais um problema que a gente precisa enfrentar. Mais um desafio. Exatamente. Então Então, tá, eu adorei esse continuar na bate-papo. luta. Eu já sigo vocês no Eu também. perfil, eu já divulgo as ações de vocês, já há uns 3 Ai, você é uma anos. linda. E muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Semana que vem nós estaremos aqui de novo falando um pouquinho mais sobre o Rotaract com um outro membro, né? Com a Fabrícia, que também é uma gracinha de pessoa. Ela é E aí, incrível. e aí a gente vai para o segundo episódio. Eu divulguei a semana inteira aí vocês, semana que vem vou divulgar também com muito prazer, porque o trabalho de vocês merece, ó, muita aplauso. Ah, obrigada. Ó, Muito obrigada mesmo. Zé, um beijo. beijo, Fica beijo, com beijo, Deus, beijo. viu? Até Tá semana que bom. vem. Não vou estar aqui, mas vou estar assistindo. Beleza, um abração. Outro. Tchau.